E aí pessoal, tudo bem? Bom, quem acompanhou pelo meu outro Instagram viu aí a minha saga de 4, 5 dias para fazer a reforma da cozinha e do banheiro. Hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado final do banheiro. Então, apesar do meu quarto e da sala nesse apartamento novo serem pintados, serem reformados, a cozinha e o banheiro não eram. Vou mostrar para vocês agora como era o banheiro. Então, a gente já começa aqui pela porta, que a porta ela já destoa da parede. Então a porta ela já vai ter que ser pintada também de branco para poder ficar no mesmo tom da parede. Quando a gente entra no banheiro, a primeira coisa que eu me deparo é esse vaso que é antigo, manchado, e eu preciso mudar a cor dele. As paredes são iguais às paredes da cozinha, com esses desenhos de flores. O chão é igual ao da cozinha também, tá? Mesma coisa. E aqui o box que também tá super manchado. Então o banheiro basicamente é isso. Um espelho aqui, lá em cima tem uma parte de madeira e ainda tem esse antigo aquecedor que não é usado mais, que o chuveiro agora é elétrico e antigamente era aquecimento a gás. A porta tem atrás esse detalhe florido que eu vou manter, que é original da porta, e tem o secador aqui em cima. Mas os vazamentos basicamente são o vazamento da saída para a máquina de lavar, o vazamento da descarga, que é uma descarga antiga, e o vazamento do chuveirinho, ou seja, o banheiro está muito detonado. O primeiro desafio foi terminar com os vazamentos do banheiro, que não eram poucos. E depois eu tive que Então eu tive que ajustar algumas junções que estavam erradas no banheiro. Se vocês observarem, essa tinta de azulejo ela tem um detalhe específico, que é o azulejo precisa estar limpo e ele precisa estar lavado, tá? Depois que você lava o azulejo, você tem que esperar um tempo até que ele seque, ou você tem que passar um pano, porque senão a tinta não tem aderência. Então, o banheiro já comecei a pintar, já dei a primeira mão, só que muito mal e porcamente, porque o banheiro tem uma diferença da cozinha, o fator umidade. Então quando você pinta, a tinta dá uma escorrida. Depois que eu dei a segunda mão, ficou melhor. Agora o banheiro pintadinho de branco. Tive que pintar também aquela caixa ali que era do aquecedor. Pintei a porta, pintei a parede, só deixei aqui o detalhe que depois eu vou fazer diferente aqui. E pintei o vaso também, que era caramelo. Bom, agora terminei de passar a terceira mão no banheiro. Aqui foi diferente da cozinha, eu tive que passar uma mão a mais do que eu passei na cozinha, porque a tinta não teve a mesma aderência tão rápido, na verdade, que teve na cozinha. Ali em cima eu passei, tá uma certa diferença, eu tive dificuldade de alcançar lá em cima, mas nas partes que eu consegui, você vê que a tinta fica boa. Aqui, deixa eu abrir a visão. E aqui até o vaso eu pintei. O vaso ele era caramelo e aí eu pintei ele de branco. Só mesmo, óbvio, na parte muito de dentro é que eu tive dificuldade, que é a parte da água, não tem como remover a água, eu deixei ele dessa cor. E aqui o aquecedor, eu pintei ele de branco também, que eu vou fazer um detalhe nele, já que eu não vou poder tirá-lo daqui, porque tem aquela parte toda de dentro e tudo mais, eu vou tentar dar uma arrumada nele aqui. Aí pintei até lá em cima. Agora eu vou passar pro chão e depois eu vou passar para outra parte que é difícil, que é a do papel de parede que eu vou colocar no box. Na aplicação do papel contact eu tive um problema, que foi, ele é muito difícil de aplicar. Primeiro porque eu estava aplicando sozinho, então eu tinha que esticar o papel, vir passando com um cartão de crédito que eu utilizei para poder deixar alinhado, só que eu tive alguns problemas. O primeiro deles foi o meu chuveiro é elétrico, então ele tem alguns fios que eu precisava colocar para fora. Eu não poderia colocar por dentro do papel para evitar qualquer risco de curto-circuito. Então eu tive que cortar o papel e nisso ele já perde, claro, aquele desenho dele 3D. Outra coisa que eu tive problema também com o papel foi que ele cola muito fácil um lado com o outro. Então se você deixa colar, já é difícil, porque ele começa a amassar todo e você tem que tomar cuidado na hora de soltar para não rasgar. Então entre o papel contact e o papel de parede vinílico, o
papel de parede vinílico eu acho que é a mais fácil de aplicar. Bom, como eu tinha falado, no box eu não tinha pintado de branco porque eu ia colocar o papel contact. E, na verdade, eu ia colocar um papel de parede. E aí me falaram que o papel contact pegava e poderia molhar e tudo mais. E aí eu fui tentar colocar o contact. Ficou daquele jeito, de longe, ok, fica até talvez interessante, dá pra ver a imperfeição lá em cima e tal, de longe até fica ok. Só que eu fiz o cálculo errado e faltou papel para a parte de baixo. Então eu fiz uma adaptação, fiz uma pequena gambiarra ali. Mas vai ficar assim por enquanto porque eu não gostei desse papel de parede. Não deu o efeito que eu queria, então ele vai ficar aí só por enquanto. Depois eu vou comprar um outro, vou arrancar esse aí e vou colocar. Por enquanto eu vou só finalizar o banheiro. O chão, apesar de parecer que foi muito difícil de pintar, não. Como a tinta era escura e eu queria dar esse efeito entre o cinza e o azul escuro, uma coisa meio fundo de navio, chão de navio, eu usei o corante preto, o corante xadrez. Eu usei só um, tá? Só um corante, então não foi para ele ficar preto, foi para ele ficar mesmo nesse tom meio entre o cinza e o azul. E eu apliquei uma vez, já pegou super bem. Eu só precisei dar uma segunda demão só para uniformizar e cobrir os buracos que tinham ficado. O box. Esse box, eu tinha visto uma ideia na internet, no YouTube, de uma varanda com decks de madeira e essas pedras para fazer o acabamento. Então eu tentei transferir isso para o box. Primeira coisa que você tem que fazer é ver se vale a pena você comprar os decks de 30 por 30. Se você comprar por aí nas lojas de material de construção ou lojas de decoração, cada um deles sai em média por R$15. Mas do tamanho do seu box, você tem que ver se vale a pena comprar o de 30 por 30 ou o de 40 por 40, e tem alguns de 70 centímetros também. Porque aí você não precisa comprar tantas peças, você pode comprar 2 peças só ou uma peça única, dependendo do tamanho do seu box. Como o meu é muito pequeno, eu preferi comprar as peças de 30 por 30 e complementar com as pedras para fazer o acabamento, ok? Eu apliquei o mini deck. Tá, o papel, na verdade, era para ir até o chão, essa era a primeira intenção, mas faltou papel, foi o erro de cálculo, mas eu fiz um mini deck aqui no meu banheiro, e era o que eu queria que ficasse assim, meio com um aspecto mesmo de deckzinho, com as pedras, enfim, eu acho que dá um astral legal também, como se fosse um spa, e aí dá um visual legal. Outro detalhe esse deck de madeira, ele dá um certo trabalho para limpar. Então, uma coisa que você tem que pensar vale a pena para você? Por quê? Mulheres, por exemplo, que utilizam produtos de cabelo que mancham de azul ou algo do tipo, as pedras provavelmente vão ficar manchadas. Mas o ideal é você sempre retirar as pedras, pelo menos uma vez por semana, colocá-las de molho, dar uma esfregada, tirar todo o excesso de sujeira que fica por baixo daquele deck e depois recolocar. Uma ideia também é invernizar os decks de madeira. Você pode utilizar o verniz marítimo. Isso eu ainda vou fazer. Eu não consegui fazer até o momento porque eu preciso comprar esse verniz, ok? Mas é uma ideia para você não perder o seu deck a longo prazo, para ele não mofar. Bom, eu na pressa de querer terminar logo aqui a cozinha e o banheiro, eu comprei 2 móveis para colocar aqui os eletrodomésticos e no banheiro para colocar algumas coisas mesmo de banheiro, só que eu esqueci de um detalhe, de medir. E não deu match, então eu vou ter que serrar. Vamos lá. Bom, aqui eu tive que adaptar o móvel, eu tive que serrar porque ele não cabia aqui. Esse móvel ele era mais largo, então ele estava vindo mais ou menos aqui, então ele não ia caber. Só que eu usei assim com uma serrinha daquela amarela, então ele ficou meio torto, mas tá valendo, tá aqui. E aqui eu apliquei uma prateleira que eu tinha já do outro apartamento que eu morei, que eu gosto bem dela, ela é bem prática de aplicar. Coloquei ela bem firme, o sistema dela é bem facinho de colocar, você parafusa essa parte na parede, depois você prende a prateleira com esse parafuso aqui, então não tem aquela base que fica embaixo feia marcando, eu gosto bastante dela.
Para o acabamento do banheiro, eu optei por fazer o seguinte: eu gosto muito de plantas. Então eu tenho o meu cantinho aqui das plantas, tem as que eu vivo trocando aqui de lugares, coloco em cima do móvel, tiro do sol, coloco no sol, plantas que suportam um pouquinho mais de sol, as que preferem meia sombra. Então eu queria colocar uma planta no banheiro. Então eu falei, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu tive que adaptar o meu armário para caber no banheiro, aquele armáriozinho que eu tive que serrar como eu mostrei para vocês. Eu peguei as sobras daquelas madeiras, daqueles pinos e fiz um suporte que eu colei na parede com fita dupla face, aquela tipo fita banana que você cola na parede, e ele ficou lá. Parafusei e coloquei naqueles cachepós de fibra de coco que eu tinha comprado, que fica muito legal, dá um visual também um pouco mais rústico pro banheiro. E aí eu coloquei os dois acima, ao lado daquele nicho. O nicho que eu coloquei na parede, na verdade, é um separador de gaveta, daqueles que você separa relógio, que você separa joias. E eu peguei ele e coloquei ele na parede como se fosse um nicho para colocar toalha de rosto e alguns detalhes para o banheiro ficar um pouquinho mais charmoso também. E o último detalhe do banheiro foi o acabamento que eu fiz para as torneiras, para o porta-toalhas, que eu resolvi colocar mais ou menos no mesmo tom do chão. Eu coloquei num tom de cinza, eu pintei a tampa do vaso e o assento. Agora, uma coisa que vocês não devem fazer, não pintem o assento, porque a tinta sai, tá? Mas a tampa eu pintei de cinza e quis colocar no mesmo tom todas as torneiras, todos os porta-toalhas, e dá um charme diferente, dá um acabamento diferente, deixar só aquela coisa inox. Fica um pouquinho diferenciado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Como eu falei, isso aqui que eu fiz foi só mesmo uma reforma que eu precisava fazer.
Eu não sou arquiteto, não sou da área. Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar furar uma parede ou se você tiver dúvidas do que cabe ou não cabe no seu ambiente, você precisa procurar um profissional. Tem vários arquitetos, paisagistas que podem ajudar você, tá bom? Isso aqui foi só um detalhezinho. Se vocês quiserem uma ajuda ou tiverem qualquer dúvida, só mandar uma mensagem. Valeu por assistir o vídeo.